Lá a doença não existe. Há um mover de curas vindo para esse mundo para que as pessoas vejam que assim é no céu. Haverá tremendas manifestações de cura, principalmente entre os não salvos, e isso os trará para o seu reino. O mito da origem das espécies, evolução, desaparecerá. A verdade e o entendimento florescerão. Verdade, o motivo da existência da humanidade, será revelado em toda a realidade. As pessoas nesse mundo estão perdidas. Não sabem por que estão aqui, não sabem se há algo além da morte, se simplesmente desaparecem no oblívio. Eles não sabem por que estão aqui, não sabem que têm um destino, um propósito. Essa é a era do reino, essa é a mensagem do reino. Verdade e entendimento florescerão. Paulo estava falando sobre o reino de Deus. Vejamos Hebreus 12, 26 a 28. A voz do qual moveu, então, a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Quando isso acontecer, então receberemos um reino que não pode ser movido. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, santo temor. Ele está dizendo que tudo que pode ser estremecido será, inclusive as denominações. Ele não terá várias denominações. Ele terá um povo, um sacerdócio real na terra, um povo peculiar, diferente, que demonstrará o reino de Deus na terra. Esse estremecer será o fim de muitas denominações. Ele terá um povo, uma eclesia, um único povo escolhido, chamado, separado. Apocalipse 19, 6 e 7. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Um dos enganos dessa era é o ensino de que no arrebatamento seremos tão mudados que ficaremos prontos. A Bíblia não ensina isso. Sim, seremos transformados, mas você tem que ter sido preparado antes para poder fazer parte desse arrebatamento. A noiva tem que se aprontar. Mateus 25, 1, 3. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, tolas. As loucas, tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas são virgens, ou seja, cristãos, pessoas puras. Elas não estavam prontas. Aqui ele está falando sobre o final dos tempos e a vinda do Senhor. Elas não estavam prontas. A noiva tem que ter sido preparada. Versos 4 a 6. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. É interessante que ele fala à meia-noite. Nós estamos na mudança de 2 zonas de tempo, onde um dia está acabando e o novo se inicia. Estamos entre os 2 dias. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Veja que interessante, a porta foi fechada. Você não pode interpretar isso como sendo cristãos e não cristãos. Aqui todos são cristãos. A porta foi fechada porque elas não estavam preparadas. Versos 11 e 12. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Ou seja, vocês não tinham um relacionamento comigo. Vocês realmente não me conhecem. Vocês são cristãos, salvos, mas não estavam prontos.
Esses eventualmente morrerão nas catástrofes que estão vindo sobre a terra. Eu sei que algumas pessoas ficam inquietas com esse ensino. Não ensinei sobre isso antes. No entanto, aqui vemos que muitos não estavam prontos para a vinda do Senhor e ficaram para trás. Esses eram cristãos? Sim, eram virgens, eram cristãos, mas não estavam prontos para o arrebatamento. O arrebatamento não te prepara. Você tem que estar preparado antes para poder ser arrebatado. Talvez você indague o que acontecerá com as pessoas que ficarem para trás. Eles ficarão enfronhados nos acontecimentos, julgamentos na terra e morrerão. Eles irão para o céu? Sim, mas em um nível muito baixo. Sei que talvez isso estremeça a doutrina de alguns de vocês, mas talvez seja bom. A Bíblia é muito clara. Eles eram salvos, mas não estavam prontos. Essas pessoas entrarão no céu, mas em um nível muito baixo. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 7:21-24. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso significa não ter sido preparado. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A história conta sobre um homem que edificou a casa sobre a pedra, não na areia, e quando as tempestades vieram, e as tempestades virão sim, e o mundo estremecerá. Muitos cristãos morrerão nesse período por falta de preparo. Verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você edificar sobre a rocha, ou seja, nos ensinos de Jesus, quem ele era e quem teve que ser, você estará ok. Mas se edificar sobre a areia, fundamento incorreto, mesmo sendo salvo, o vento soprou e a casa caiu. Tudo volta para os ensinos de Jesus, quem você se tornou, os frutos do Espírito. O reino de Deus tem que estar primeiro dentro de você. Se você for arrebatado e for fazer parte desse reino aqui na terra, até antes do retorno do Senhor, esse reino será demonstrado e pregado, e esse reino tem que estar primeiro dentro de você, e só depois será visto externamente, ou seja, como o reino é, o fruto do Espírito. As qualidades do reino do Senhor têm que estar primeiro dentro de nós, antes de podermos expressá-los externamente, através de sinais, maravilhas, curas e pregação do Evangelho. Você é a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, isso vemos atualmente no mundo. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, aguentar, suportar até o fim será salvo. Circunstâncias difíceis estão para vir sobre a terra, e há cristãos que não serão arrebatados. Sim, cristãos. Isso aponta para os ensinos de Jesus. Mergulhar em seus ensinos, veja o Sermão no Monte. Você deve ser assim. Tempos e estações. Há uma mudança ocorrendo com o início do novo ano. Talvez você diga que tivemos um bom ano. Tivemos os 50 anos de jubileu, mas isso não acontece até o final de 2018. Começou no início e termina no final. É esse ano. Os tempos estão mudando. Atente para o que eu direi. O fruto do Espírito é o passaporte para o reino. Você será conhecido pelo teu fruto. Você tem que ter o reino de Deus dentro de você para poder entrar na era do reino e fazer parte dele. 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo.
Ele diz ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, ou seja, isto é algo interno. Temos que entender os tempos e estações em que vivemos atualmente. Resta-nos pouco tempo. A era da igreja dará lugar à era do reino e será muito, muito diferente. Versos 5 a 8. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, santidade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, esse é o reino de Deus dentro de você, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está dentro, é interno. Você está pronto? Você não fica pronto só porque é cristão. Você tem que ser transformado. Parte do reino tem que estar dentro de você. Você deve se tornar isso. Não há outro meio. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. São coisas internas. A era do reino começará a chacoalhar as coisas e eventualmente derrubará muitas denominações por completo. A perseguição será muito forte, mas o Evangelho será pregado ao redor do mundo ao mesmo tempo. A questão é, você está pronto? Noé teve 7 dias para entrar na arca. Veja Gênesis 7:4. Ele levou 600 anos para construí-la. Talvez você indagasse se sua fé tivesse falhado depois de tanto tempo, mas ele persistiu. A palavra diz que ele estava construindo, os animais entraram, Noé e sua família entraram e no 7º dia a porta foi fechada. Naquele momento ela não podia ser aberta pelo lado de dentro. A porta foi fechada. Deus deu a ele 7 dias. Ouça atentamente. Nós estamos vivendo no fim do 6º dia e começo do 7º. Estamos vivendo exatamente nesse momento e o pivô é o final de 2018. Leve isso seriamente. Isso precisa ser entendido. A porta será finalmente fechada. 7 dias. Pense sobre isso. A porta foi fechada. Foi o fim. Talvez tenhamos 7 anos, 7 dias, não sei. Mas nos resta pouco tempo. O tempo muda no fim de 2018. É o tempo mais significativo desde a Reforma. Estamos mudando da era da igreja para a era do reino. Ele removerá denominações até que ele tenha somente um povo, uma eclesia chamada, escolhida, o povo final de Deus, um povo que pertence ao reino mesmo enquanto vivem na terra. Resta-nos pouquíssimo tempo. Temos falado há muito tempo sobre o fim das coisas. Você precisa levar isso a sério. No ano novo, as coisas mudarão muito rapidamente. As coisas chegarão a um ponto crucial. As coisas acontecerão na igreja. Deus removerá muitas coisas dela. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos preparar, ficarmos prontos. Esteja acordado, disponível e disposto, pois 2019 será um ano muito diferente. Deus o abençoe.